Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à segunda aula da semana História da Música aplicada à performance pianística. Eu sou Simone Leitão, pianista, doutora em piano performance e história da música pela University of Miami. E nessa série de 4 aulas, estou te mostrando, né, o caminho para você tocar e ouvir com mais intimidade, segurança e profundidade qualquer peça do repertório clássico. Isso através do conhecimento da história e do estilo por trás da partitura. Na aula de hoje, nós vamos além da história. Você já entendeu como o conhecimento histórico transforma a maneira, né, como você escuta e toca uma peça. Mas a história sozinha não basta. Para alcançar uma interpretação verdadeiramente autêntica, com liberdade, segurança, fundamento e clareza, você precisa de mais 2 camadas essenciais. O conhecimento estilístico, que te mostra como cada época e compositor exige escolhas específicas de articulação, dinâmica, fraseado e linguagem, e o conhecimento interpretativo, que é a ponte entre a técnica e a emoção. É a ponte entre tudo aquilo que você está aprendendo, que você retém, e aquilo que está dentro de você, e que te permite tocar com intenção, coerência e alma, e individualidade. Hoje você vai entender como essas 3 camadas, história, estilo e interpretação, se complementam e como aplicá-las diretamente nas peças que você já estuda ou deseja tocar. Se prepare, porque esta aula vai abrir um novo nível de consciência sobre a sua prática no piano e sobre como sair da execução mecânica e alcançar uma performance mais verdadeira, com expressão e segurança. Agora pare por um instante e se imagine vivendo isso aqui. O que significaria tocar uma peça com profundidade, consciência e liberdade, sabe? Você está tocando, você está tão dentro que você sai desse mundo aqui. O que mudaria se você dominasse todo o contexto histórico, o estilo e a interpretação por trás da música que você estuda? Significa ir além da execução técnica, significa ir além do tocar simplesmente. É sentir que você sabe o que está dizendo musicalmente. É poder tocar uma fuga de Bach, uma sonata de Beethoven, um estudo de Chopin, com a clareza de quem compreende o idioma da época e sabe se expressar com propriedade. Se você é aluno ou pianista amador, significa tocar com mais prazer, porque você sabe o que está fazendo e o porquê de cada escolha. É ver sua prática ganhar sentido, fluidez e resultado. Se você é professor, significa ensinar com base sólida, com argumentos, repertório, contexto, contar a história certa para o seu aluno. É sair da repetição mecânica, daquela coisa do aluno, toca mais leve, não, aqui está muito forte, não, muito rápido. Sair dessa conversa superficial e ajudar seus alunos a interpretarem com consciência mesmo e expressão de verdade. Não adianta você dizer mais expressivo. O que quer dizer esse mais expressivo exatamente? Quando você fundamenta, é diferente a experiência, inclusive, do aluno. Se você é ouvinte, apaixonado por música de concerto, vai nas grandes salas de concerto do Brasil, adora assistir uma orquestra sinfônica, uma ópera e, evidentemente, um bom recital de piano, significa você vai escutar assim, com outro ouvido, com um ouvido ampliado, com uma escuta ampliada, né? Um ouvido pensante. É se emocionar ainda mais, porque daí você entende o que está sendo dito musicalmente e consegue até avaliar que performance foi realmente boa ou não. Consegue escolher o que vai ouvir no YouTube. Não, vamos parar aqui por um instante. A gente sabe que muito hoje da nossa experiência musical passa também pelas plataformas, pelo Spotify. Como é que você vai saber escolher algo bom para você escutar? Simone, faz uma playlist ali. Faça a sua. Isso é uma experiência maravilhosa, entendeu? É você entrar nessa sala de concerto, seja ela virtual ou física, né, que é o melhor ainda, e perceber o estilo, a intenção, as escolhas do intérprete. É deixar de ser apenas um apreciador, sabe? E se tornar um entendedor mesmo. Sabe? Aquele que nunca tocou nada, mas entende. Tem muita gente assim. Isso é normal. Imagine tocar para sua família ou amigos com confiança, domínio e contando a história que está tocando. Né? Quer dizer, se você toca em casa, chama os amigos, aí você vai, antes de tocar, conta uma história, sabe? Explica exatamente, não aquela história boba, assim, que você ouviu, aquela anedota, eu ouvi dizer, não. Ter essa satisfação pessoal, cultural e intelectual de unir arte, conhecimento e emoção em cada experiência musical é um cultivo, é o que nós chamamos de cultivo. Por isso vem cultura, é se cultivar. E tudo isso não é discurso bonito, é a realidade. É o que já está acontecendo com pessoas que têm acesso à minha metodologia. E pode acontecer com você também.
Mesmo que você tenha parado de tocar há anos, se sinta enferrujado, né? Se sinta assim inseguro, sabe assim, como se você não tivesse o direito de tocar um Beethoven bem tocado. Você tem sim. Mesmo que você, assim, você quer tocar com um pouco de liberdade, sabe? Mas tem medo. Olha a música clássica como algo estático, distante, uma peça de museu que não tem ligação com o tempo presente. Mesmo que você acredite que não tem tempo suficiente para estudar, ou até mesmo nunca tenha estudado história da música antes, o que eu acho até melhor, sabe? Essa transformação está perto de você. E é exatamente isso que estamos construindo juntos aqui, aula por aula, nessa semana. Essa transformação é para todos os que desejam se conectar de verdade com a música clássica. E ela está ao seu alcance. Ouvir ou tocar a música clássica é um entretenimento da alma. E a gente precisa ter esse conhecimento histórico, estilístico e interpretativo para ter esse mergulho. Não é entretenimento do corpo, não é uma coisa. É profundo. E por isso a gente precisa ir profundamente. E quando eu vejo os comentários das pessoas que passam e passaram pela minha metodologia, pessoas que se sentiam distantes, inseguras, medrosas, sem saber como interpretar ou como evoluir no piano, e que hoje tocam com confiança, clareza, profundidade, professoras que aperfeiçoaram as suas aulas, ou pessoas comuns que voltaram a tocar piano, que têm em casa, com mais intimidade, prazer, sem medo, pessoas que hoje vão aos concertos e me dizem: Simone, eu entendi, eu entrei no discurso. Sabe, isso me emociona. Isso me lembra exatamente por que eu faço isso. Levar esse conhecimento para mais pessoas é a minha missão. Porque eu sei que tem muita gente por aí se sentindo distante da música clássica. Quer se aproximar, quer entender, mas não sabe por onde começar. Essas pessoas acreditam que para entender de verdade seria preciso um diploma ou anos em um conservatório. Mas deixa eu te falar com clareza. Não existe uma fórmula mágica, né? Existe um processo, existe um método. E quando você segue o caminho certo, com profundidade, com a certeza, com a clareza da direção, os resultados aparecem. Passo a passo, dia após dia, a sua escuta muda, a sua interpretação ganha vida, e o seu piano finalmente começa a soar como você sempre quis. O seu ouvido começa a entrar na história musical como você sempre quis. Eu mesma sempre sonhei com duas coisas: tocar com verdade, liberdade, emoção e individualidade, e democratizar esse conhecimento para que mais pessoas no Brasil pudessem ter acesso à música clássica com profundidade. É a minha missão, gente. Eu sou do interior do Brasil. E eu acho assim, tudo que doeu em você é muito parte da sua missão, sabe? Então, como eu não tinha esse acesso quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu sempre amei, desde bebê, eu amava Bach, eu amava Mozart, bebê mesmo. Eu vejo assim que essa é a minha missão hoje, sabe? Tudo que eu posso fazer para mais pessoas do Brasil inteiro ouvirem, tocarem música clássica com intimidade, mas eu estou cumprindo a minha missão, sabe? Eu nunca esqueço a primeira vez que eu senti que estava dizendo algo verdadeiro ao piano. Não apenas tocando as notas, mas sentindo que eu estava interpretando mesmo, que aquela música ali e eu éramos a mesma coisa. Ali eu percebi. O conhecimento histórico, estilístico transforma. Isso funciona. Se funcionou comigo, com os meus alunos, também pode funcionar com você. Agora, antes da gente mergulhar no conteúdo de hoje, eu quero garantir que estamos todos na mesma página. Vamos fazer uma revisão rápida da aula 1, porque uma aula complementa a outra. Na aula 1, falamos sobre os dois pilares da técnica pianística. A técnica física pura, que envolve dedos, postura, coordenação, movimento de punho, e a técnica intelectual e emocional, que muitas vezes é ignorada, mas é o que realmente transforma uma performance em algo memorável. E vimos que para isso não basta apenas sentir todas as notas da música, é preciso conhecer o contexto histórico, o pensamento da época e a intenção por trás da obra. Entendemos que conhecimento histórico não é decorar datas ou anedotas, mas sim mergulhar nos valores, nas ideias, na filosofia, nas transformações culturais e sociais que moldaram a linguagem musical. Através de exemplos como a Nona Sinfonia de Beethoven e a La Turca de Mozart, nós vimos como esse conhecimento transforma o modo como você interpreta. Quando você entende por que uma peça foi escrita, em que contexto e com que intenção,
você para de simplesmente repetir e começa a dizer algo com verdade, clareza e segurança, dizer algo musicalmente. Sabe, muita gente acha que eu vou mexer meus dedos, eu não vou errar as notas, eu vou conseguir decorar a peça e depois é só imitar a Martha Argerich, é só imitar a Yuja Wang. Não dá para imitar. A transformação, a interpretação, ela tem que ser sua. E para isso você precisa desse conhecimento. Essa diferença entre tocar mecanicamente e tocar com profundidade. Se você ainda não assistiu a aula 1, volte e assista agora. Ela é a base de tudo o que vamos aprofundar aqui hoje. O link da aula 1 está na descrição desse vídeo. Sem ela, essa segunda aula pode acabar ficando fora do contexto para você. Essa jornada é como uma partitura muito bem escrita. Cada aula se conecta com a outra. É como se fosse uma bela forma sonata. Se você pular uma, perde nuances essenciais do caminho que estamos construindo juntos. E se enquanto assiste, você lembrar de alguém, poxa, um colega músico, um colega professor, uma colega professora, uma aluna, ou até alguém que ama ouvir música clássica, mande esse vídeo para ela agora ou para ele, compartilhe o link, convide para participar dessa semana com você. Porque tem muita gente por aí querendo evoluir e só esperando, sabe, um empurrão certo. E buscando esse conhecimento, e aqui tem essa oportunidade incrível que nós estamos entregando aqui. Então, chama essa pessoa também para a festa. Antes de continuarmos, quero agradecer de verdade o comprometimento de vocês todos aqui. Foi emocionante ver quantas pessoas assistiram a primeira aula e quantas mensagens eu recebi contando como o conteúdo fez diferença. Gente dizendo que voltou a se apaixonar pelo piano, que mudou a forma de escutar a música, o que finalmente entendeu o que faltava na sua interpretação. Ver esse engajamento me mostra que estamos realmente formando uma nova geração de músicos, professores, apreciadores da música, pessoas decididas a tocar e ouvir com mais verdade, sabe? Com integridade, na verdade, e mais conhecimento, mais alma. Isso me dá ainda mais energia para seguir com vocês. Vamos juntos ativar a Concert Lovers. Hashtag Concert Lovers aí, gente. Yes! Porque o propósito de tocar melhor, entender mais, sentir mais, tem que ser maior do que qualquer desculpa, não é verdade? Pronto, fica aí. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Se você não sabe o que quer transmitir ao tocar, qualquer nota parece insuficiente, mas nenhuma diz, de fato, alguma coisa. Na verdade, qualquer nota parece suficiente, mas nenhuma diz, de fato, alguma coisa. E é exatamente por isso que muita gente, mesmo estudando, se sente travada, insegura, com medo, superficial na hora de tocar. Vai de vídeo em vídeo, tenta imitar a gente, mas continua sem entender o que está buscando com aquela peça. Na aula anterior eu te mostrei a primeira camada. Hoje eu vou te mostrar as duas outras camadas que transformam uma execução técnica em uma performance autêntica e expressiva. O conhecimento estilístico e o conhecimento interpretativo. Porque não adianta saber onde colocar o dedo se você não sabe o que quer dizer com aquela frase musical. Então preste atenção, porque o que eu vou te mostrar agora pode te ajudar a definir com mais clareza o rumo certo para evoluir com verdade, liberdade e profundidade na música. Então vamos ao conteúdo da aula. A história sozinha não basta. Saber datas, nomes, contextos, tudo isso é essencial, mas não cria música viva por si só. Você já viu por aí pessoas contando anedotas sobre compositores e chamando isso de história da música. Gente, eu preciso bater nesse ponto. Porque o que eu mais... É uma falta de respeito mesmo. A história e todo o momento que essas pessoas viveram. E deixaram para nós uma música escrita, gente. Olha que privilégio. Pois é, muita gente sai por aí falando: ah, não, Mendelssohn era um cara muito rico, por isso, tal coisa. Ele não sofreu. Ah, e Schubert sofreu demais. Você sabe que Schubert... Tá, sim, Mendelssohn era rico, Schubert sofreu, mas assim, é isso que é a história da música? Não, sério, fala sério. Você gostaria de ser lembrada dessa forma? Ah, Simone é guerreira. Terminou essa história da Simone. Não, entendeu? Essas pessoas falam isso porque não querem se aprofundar. A história da música é o estudo da evolução ocidental como pano de fundo para o desenvolvimento da música clássica. Esse desenvolvimento, essa evolução ocidental, passa por tudo. Evolução política, evolução do pensamento, né, de costumes, direitos, poderes. Tem muita coisa envolvida aí. Para tocar com autenticidade e liberdade, você precisa de mais duas camadas, além dessa que eu acabei de falar, que é extremamente importante, que é a história. É o conhecimento estilístico e o conhecimento interpretativo. Hoje vamos mergulhar nessas duas camadas, entender como elas transformam o seu toque e discutir exemplos concretos. Vou trazer cases aqui. Então, conhecimento estilístico, o que é? O conhecimento de estilo é saber como cada época e cada compositor pensava a linguagem musical. É a voz de um compositor dentro do seu tempo.
O estilo é um conjunto de características: harmonia, construção melódica, escolhas de forma, estruturas, é, células rítmicas mais constantes. O estilo é a linguagem mais profunda. Vamos imaginar aqui. Você passa ali na frente, na Avenida Atlântica, né? Se você já foi ao Rio de Janeiro, você mora no Rio de Janeiro, você vê aquele palácio que é o Copacabana Palace. De fato, é um palácio. Aí você olha e você imagina uma série de coisas. Só aquele palácio ali, parado, já te transmite muita coisa, porque tem um estilo ali, certo? Tem um estilo do início do século XX, tem glamour, te passa. O que te passa aí, né? A mensagem que só aquela arquitetura te passa por fora. Agora imagina, você tem a oportunidade de um dia entrar lá dentro. E não só ir numa festa, mas ter uma experiência no Copacabana Palace. Dormir naquela cama, sentir sentir todas as texturas, né? Realmente acordar ali, ver como as pessoas te tratam, ter um café da manhã maravilhoso, conviver, sentir os cheiros, Quando você sai dessa experiência, você fala, cara, o Copacabana Palace tem um estilo de receber. Por isso que ele é famoso. Não é só porque ele é tão bonito ali fora. Não é só porque o lustre é assim. Tem um cuidado com o hóspede e esse é o estilo do Copa. Isso marca. É uma experiência que marca, entendeu? Cada gesto musical, então, é a mesma coisa. Não significa a mesma coisa em todas as épocas. Tá? Então, assim, porque o estilo de cada época é diferente. A forma como o compositor escolhe por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos falar sobre dinâmica. Dinâmica tem em tudo, certo? Dinâmica é piano ou forte, ou seja, baixinho ou alto. O que era forte no barroco? O que era forte no classicismo? O que era forte no romântico? Eu vou dar esses 3 pontos aqui. Quer dizer, não estou nem falando aqui de harmonia, de escrita, de escolha de melódica, que é muito mais profundo, de forma. Eu estou falando de dinâmica. Quando um professor chega para você e fala assim, ai, tá forte demais, você tá tocando Mozart, cuidado. Isso é suficiente? Quando você fala isso pro seu aluno, isso é suficiente? Vamos lá. O que era no barroco um forte? O forte, ele era assim, quando você tem um acorde, né, forte no barroco, é um forte mais moderado, só que ele trabalha em bloco. Aquele acorde no barroco, você vai falar, mas é porque era para o cravo, não era para o piano. Gente, peraí, calma. Você está tocando piano. Essa peça foi escrita para teclado. Na época, no barroco, teclado significa keyboard, significava clavier, significava um monte de coisa, ou seja, tudo que tivesse tecla, né? Tudo que tivesse tecla. Então, tem coisas, por exemplo, de bar, que dá para você tocar no cravo, mas também dá para tocar no órgão. Quantas vezes eu toquei no órgão de tubo? Então, assim, então você vai trazer para o piano no barroco também existia, não era esse piano que a gente tem hoje, mas era já um dos instrumentos de clave, né? Um dos instrumentos de tecla. Mas quando você faz um acorde no barroco e está dizendo forte, quando um compositor escreve forte, o barroco ele é horizontal, certo? As vozes são horizontais. Então, quando um bloco de acorde acontece aqui, ó, no vertical, você tem a voz 1, a 2, a 3, a 4, né? O baixo, tenor, contralto e soprano. Ele não está pensando num acorde, num bloco, ele está pensando em 4 vozes. Então, o acorde forte no barroco, ele não só não é fortíssimo, porque aquela potência do instrumento só vem depois, os ouvidos das pessoas também eram diferentes, gente. As pessoas ouviam menos coisa. Um forte. Você consegue imaginar uma pessoa no século XVIII ouvindo o barulho de uma sirene de hoje? Essa pessoa acha que ela vai ficar surda. Então, assim, Simone, a gente tem que sempre voltar. Não, é bom ter essa ideia do estilo. Aí depois você vai trazer para cá, mas isso é outro assunto. Então, vamos lá. Você pega o barroco, tem aí, então, essas 4 vozes. Então, isso aqui não é exatamente um acorde. Isso aqui não é exatamente um acorde, são 4 vozes. E elas são iguais. Elas são iguais. Então, se você faz Fá, Lá, Dó, Fá, cada voz tem que cantar o mesmo tanto. Então, o forte, ele é um forte mais de bloco. É como se tivesse caído caiu um bloco aqui, né? E esse bloco faz parte de uma direção, faz parte de algo que está contando uma história. No classicismo, depende de qual estilo dentro do classicismo, né? Vamos lembrar aqui, parte dessa jornada do conhecimento estilístico é entender que dentro do barroco tem vários barrocos, dentro do classicismo tem vários classicismos. Então vamos pegar aqui, no classicismo,
o acorde, se você está tocando uma peça em style galant, que é o mais comum do classicismo, que é um estilo que dominou boa parte ali da França, da Itália, né, da Península Ibérica, esse estilo, que é um estilo mais de perfumaria, digamos assim, mas que também tinha profundidade. O estilo galant, que é mais fácil de ouvir, que é feito para criar atmosferas palacianas e traz muito equilíbrio nas formas e tal. Então, assim, o acorde ele é feito para acompanhar, entendeu? Então, o acorde ele está subjugado à melodia. Lembrando que no classicismo é um estilo homofônico, diferente do polifônico, do barroco. A homofonia é isso, você tem uma voz importante. É o indivíduo, não é? O individualismo é tudo dentro do período do classicismo. Está totalmente ligado às ideias do iluminismo. Direitos humanos, começa... Ó, não vou nem começar, mas basicamente fica aqui nessa linha. Você tem a linha homofônica. E aí o acorde, ele está subjugado a essa linha única, individual, humana. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras, certo? Então, esse acorde aqui, ele pode ser forte, mas não tão mais forte do que a melodia. Aí, quando você vai falar com seu aluno, você não vai só dizer assim, tá muito forte pro classicismo. Ai, Simone, eu vou dar aula de iluminismo pro meu aluno? Não, mas você vai conseguir levá-lo para esse momento. Você vai dizer, olha, eu não vou dizer o que você vai dizer, você vai saber, porque você fez a jornada, né? Já no romantismo, vamos falar aí de um romance, não vou nem falar do romantismo tardio, tá? Eu vou falar do romantismo de Liszt, que para mim foi um dos grandes movimentos revolucionários da música clássica e da música de concerto, como também a gente chama, e claro, do piano. É um forte, um acorde forte no romantismo, ele é orquestral, ele é massivo. E muitas vezes ele pode ser até tenebroso, e muitas vezes a gente tem vários acordes, um atrás do outro, não é? Que, na verdade, é como se fosse a tormenta do homem do romantismo. A tormenta daquele século da liberdade, mas ao mesmo tempo também século de tantas revoluções, de tantas guerras, de tantas transformações, esse século da dúvida, século da busca pelo oculto. É esse século que está falando, entende? Então, esse acorde é diferente. Entendeu? Como o mesmo forte. Por que o mesmo forte no barroco, no classicismo e no romântico são diferentes? Isso é estilo. Isso é estilo. Quando você desenvolve esse ouvido estilístico, você não toca tudo do mesmo jeito. É impossível. Você começa a afinar o seu gesto ao espírito da obra, ao espírito do seu tempo. Zeitgeist. A história nos conecta como humanos. Quando estudamos os estilos, entendemos o que as pessoas buscavam expressar em seu tempo, o mesmo que também queremos agora. A existência humana, ela tem as mesmas angústias, alegrias, anseios, dificuldades, estresse, medo. Isso tudo é vivido de formas diferentes, em estilos diferentes, assim como a arquitetura, assim como a gastronomia, em épocas diferentes. Mas é a mesma existência humana, é o mesmo humano. E essa conexão, ela precisa ser feita através do estilo. Então, olha só, quando falamos estilo, poucos exemplos são tão reveladores quanto Bach e seus filhos. Por exemplo, Johann Sebastian Bach. Ele era a síntese do barroco tardio. O contraponto dele era aquele contraponto absoluto, maior que podia ter. Quando estava todo mundo já fazendo música homofônica, o estilo galante já estava começando, milhões de coisas acontecendo, o cara escreve A Arte da Fuga, que é uma fuga de 1 hora. A música, para ele, ele dizia que a minha música ela é feita para louvar e engrandecer o nome de Deus e abençoar o meu semelhante, né? E edificar o meu semelhante. Então, era um serviço, né? Então, esse é Bach, esse é o pensamento de Bach, esse é o barroco de Bach. Mas os seus filhos, Paul Philipp, que nasceu em 1710, e Johann Christian, que nasceu em 1735, eles são atores fundamentais da transição para o classicismo. Teve outros filhos também, Wilhelm Friedrich e tal, só que esses dois realmente deixaram um legado consolidado, né? Então, Carl Philipp Emanuel vai ser o Kapellmeister de Frederico da Prússia, se estabelece em Potsdam, que hoje, quer dizer, ali é Grande Berlim, digamos assim, né? E ele é o ator principal, o cara que criou o estilo Empfindsamkeit, que é sobre sensibilidade, gestos súbitos de expressão, algo que traz a natureza como o principal, é um estilo dentro do classicismo que faz o link do ser humano com a sua alma. Já estamos saindo do estou fazendo para Deus, para edificar os meus semelhantes, não é? E aí Johann Christian já é
né, que a gente chama de The London Bar, que foi estudar na Itália, se converteu ao catolicismo, ele fez uma coisa completamente diferente, que o pai era super luterano. Ele vai e ele é o rei, o mestre do estilo galante, que é claro, cantabile, que tem um pouco de ópera, que tem o lirismo da ópera, né? Então, a gente comparando o Bach com a sua geração, né? A gente tem então também Bach é de um jeito, Handel é de outro. Handel nasceu no mesmo ano e era alemão também, e era luterano também. Só que a música de Handel, né? Ela teve também uma ligação muito forte com a Itália, porque ele estudou na Itália, ele foi compositor de ópera. Handel faz um outro caminho. Bach é funcionário público, digamos assim. Ele trabalha ali para a igreja, né, e para os duques luteranos das cidades onde ele viveu e para alguns pequenos palácios, né? Ele trabalhou uma época na corte de Köthen, né? Então, assim, ele vivia naquele ecossistema ali, todo equilibrado, todo já super mantido, né? Já Handel não. Handel vai para a Inglaterra. Ele resolve não trabalhar para ninguém. Ele resolve ter a própria companhia de ópera. Ele quebra, melhora, sobe. Empreendedor, né? Sofre tudo que o empreendedor sofre. Tem que lidar com as vontades do público, das coisas que um dia estão ótimas para ele, outras não. Ah, Simone, ele fazia música para o rei da Inglaterra. Sim, o rei da Inglaterra era um dos clientes dele. E é diferente a música dele por isso. Entende? Então, assim, quando você compara Bach com Handel e outros do estilo barroco, e você olha e vê que na mesma época, de certa forma, os filhos dele já estavam criando outra linguagem, mais linear, menos densa, com mais foco na clareza, no contraste, na surpresa. É como se a música estivesse saindo então aí de uma catedral barroca, né, e entrando num salão aristocrata do iluminismo. Então, o conhecimento estilístico é esse conjunto de entendimentos, de escolhas, né? Escolhas de harmonia, de frase melódica, células rítmicas, dinâmica, tudo isso que expressa um tempo e expressa uma época, né, um pensamento. Então agora a gente vai para o conhecimento então interpretativo. O que é exatamente isso, né? Eu quero contar uma história para vocês, um episódio que aconteceu comigo e me alegra muito lembrar disso. Uma vez eu estava aqui na minha casa, em Minas Gerais, e o meu sobrinho veio, que ele é praticamente da minha idade, 10 anos mais novo que eu, veio com a esposa, mais um amigo com a esposa. Saímos e tudo, e esse amigo no meio da noite, isso acontece muito comigo, tá? Principalmente aqui no Brasil. Ele começou a me confrontar pelo fato de eu tocar piano clássico e não tocar popular ou rock e tudo. No Brasil existe infelizmente, esse confrontamento com gente que faz música clássica. Né? Ah, mas você não gosta de popular? Por que você só faz clássico? Por que você não faz outra coisa? Enfim, é quase como se fosse um bullying, né? E aí ele veio e estava me confrontando, assim, eu fiquei na minha, claro, tal. Ele disse assim, olha, eu vou te falar a verdade, eu acho música clássica a coisa mais chata que tem, e eu gosto mesmo de rock, porque eu toco rock, eu toco guitarra e tal, e é isso que me importa e tal. Eu sei que a música clássica influenciou o rock, mas eu gosto mesmo de rock, eu jamais gostaria de música clássica. Aí eu fiz um desafio para ele. Falei assim, olha, você quer vir na minha casa amanhã? Eu vou tocar uma coisa para você de 4 minutos só, mas eu vou te contar uma história antes. Aí ele, putz, 4 minutos, eu te peço 4 minutos. E aí eu escolhi algo que não era nem um pouco parecido com rock, nem nada. Eu escolhi um intermezzo de Brahms, aquele Opus 118, número 2, que ele escreve já no final da vida, uma das últimas peças que ele escreve, né? E eu conto a história de Brahms e os ideais do romantismo, rapidamente, e falo da relação dele com Clara, do amor que ele teve na juventude por Clara, e esse amor que nunca, pelo menos a gente não sabe exatamente se ele foi vivido, né, realmente, e que ela também teve por ele, mas que ao longo da vida eles tomaram a decisão de serem, então, amigos e não exatamente amantes e um casal, mas que ele escreve essa peça para Clara e era a última coisa que ela toca para ele antes dela falecer. Ele era 14 anos mais novo do que Clara, né? E eu li para ele uma parte que eu peguei de um diário da filha de Clara dizendo: ah, então eu cheguei e vi Brahms do lado da minha mãe tocando essa peça e ele emocionado dizendo: a sua mãe acabou de tocar uma música linda para mim. E ele dizia que a música dele ela ficava viva quando a Clara tocava. E depois de falar isso, eu falei: essa música tem muita suspensão harmônica, é a suspensão da vida dele, emocional e romântica, que ficou em suspenso durante toda a vida. Ele amou uma pessoa e ele acabou e ficou sozinho a vida toda. Enfim, teve companhias, mas não exatamente um amor verdadeiro, né? E quando eu toquei para ele, eu não terminei, ele chorava. Ele chorava e dizia: meu Deus, foi a coisa mais linda, mais profunda, porque eu interpretei. Eu falei do estilo, mas eu também trouxe algo individual
sabe? Esse conhecimento interpretativo é o autocultivo, entendeu? Do intérprete. Então, não basta saber como se fazia no século XVIII ou XIX. Você precisa saber como aquilo encontra ressonância dentro de você hoje. Por que foi, de certa forma, fácil para mim falar para ele sobre essa suspensão da vida romântica de Brahms? Porque em algum momento na minha vida eu vivi isso também. Então é a hora que você traz o seu repertório de emoções, o seu repertório de vida, das coisas boas, das coisas ruins. O dia que você olhou a pena de um cisne, né? E aquilo, não tem cisne no Brasil, eu fui na Europa, eu vi, aquilo mudou a minha vida, porque eu olhei aquele negócio diferentão, e aquilo ficou marcado, o sol batendo na pena do cisne, no lago, pá, pá, pá. E é aquilo que depois você traz, né? Porque a música de concerto, a música clássica, ela não pode ser só uma execução bonita e correta. Ela tem que ser uma síntese da sua compreensão, da sua sensibilidade. Isso é interpretação. Né? Um exemplo, assim, ele tem que ser uma parte da sua alma. Né? Um outro exemplo, rapidamente, que eu quero trazer aqui para vocês, foi algo que aconteceu comigo também. Eu estava dando uma masterclass em Santa Catarina, e uma aluna veio, tocou lindamente uma sonata de Mozart. Era estilo galante, mas ela estava só preocupada se ela ia botar pedal? Não. Ela estava preocupada em esbarrar ou não? Se ela estava fazendo muito forte ou não? Aí eu falei, para um pouquinho. Rapidamente falei para ela o que era estilo galante. E rapidamente eu disse para ela assim, olha, você sabia que Mozart, o que Mozart foi conhecido em sua época por escrever? Mozart escreveu 41 sinfonias, 27 concertos para piano, mas quem era Mozart ali dentro do seu sistema? Ele era conhecido como um grande compositor de ópera. Ele era, acima de tudo, um compositor de ópera. Então, mesmo dentro do estilo galante, ele tem a ópera, o drama, a história, a soprano que entra, a ópera cômica, ele tem aquilo, o humor, a elegância, essa clareza toda, ele tem ali. E aí, eu falei para ela, isso aqui é ópera. Isso aqui é a pessoa entrando no salão. Ela tocou completamente diferente. A frase respirava. Eu não precisava falar para ela. Não, respira aqui. Não, termina a frase assim. Articulação, essa dinâmica. Não, tudo soava natural. Essa é a força do conhecimento interpretativo. Se você quer tocar com profundidade, estude a história, compreenda o estilo, cultive a sua visão interpretativa. Porque esse é o momento nosso, entendeu? Gente, assim, a música ela é como uma carta escrita pelo compositor para a posteridade, entendeu? Ela é uma carta escrita do compositor para a posteridade. E é isso. A interpretação, ela passa pelo autocultivo. É um autoconhecimento, entende? Então, para terminar, Liszt, por exemplo, inventou o espetáculo do recital de piano. Você sabia que não existia antes de Liszt? Então, ele criou aquilo. Ele colocou o piano no centro de um teatro de ópera, onde que o século XIX foi o século da ópera, né? Então, as pessoas iam ao teatro, ao invés de assistir uma ópera, elas viam um pianista sozinho, com o piano de lado. Ele criou a história de que o pianista tem que tocar de cor, ele criou a história de que tem que ficar de lado para ver as mãos, porque tem tudo ali do século XIX. O heroísmo, o sentimentalismo, o amor, a perda, o oculto, a tristeza, a guerra, tá tudo ali. Ao mesmo tempo, o que isso fala com a gente hoje? O que você tem hoje para trazer para esse patrimônio da humanidade? Isso é a interpretação. Então, o que vimos hoje? Na aula de hoje, vimos que a história da música ela é fundamental, mas ela sozinha não basta para uma performance verdadeiramente expressiva. Para tocar com autenticidade, liberdade, sem medo, é preciso ir além da técnica e do conhecimento histórico, desse contexto histórico. É preciso acessar outras duas camadas fundamentais. Preciso acessar o conhecimento estilístico, que é a voz do compositor dentro do seu tempo. Existe o estilo do tempo e existe o estilo do compositor dentro desse estilo. Entendemos como o forte no barroco é diferente do forte em Mozart, por exemplo, no classicismo ou no romantismo, e como cada época tem as suas nuances e intenções sonoras próprias. Falamos de sensibilidade, de contexto, de estilo. A música, ela é então essa carta escrita pelo compositor ou pela compositora para a posteridade. E entender seu estilo é saber ler essa carta com atenção. O conhecimento interpretativo, ele passa então pelo autoconhecimento e pelo autocultivo. É como se a gente fosse vivendo aí pela vida, segurando as emoções, as sensações de tudo, e cada vez que a gente se conectasse com esse estilo, a gente fosse tirando algo nosso ali. Por isso que, quando eu toco, eu sempre ouço. Parece que você compôs essa música agora. Parece que essa música sempre foi sua. Simone, as minhas performances são... Eu posso dizer para vocês,
Se as minhas performances são perfeitas ou não, eu não sei. Eu não sei. Algumas eu acho que chegam perto, outras nem tanto, mas não é isso que importa. O que importa é que eu tenho esse autocultivo e eu coloco ali, porque esse é um exercício necessário que me faz artista, né. Relembramos então histórias de como a minha aluna, né, tocava Mozart de um jeito e depois que ela foi colocada no contexto e no contexto histórico, então ela foi trazida para o estilo, ela conseguiu interpretar. Interpretar então não é somente, simplesmente sentir, expressar emoção. "Nossa, eu tô sentindo", como é que você sente? Né, eu me pergunto isso, assim, tipo: "Nossa, eu tô sentindo", é como se, tipo assim, eu esperasse um toque de alguma coisa extraordinária. Interpretação é exercício, é um exercício. É um exercício de dentro para fora, que você faz enquanto você está estudando a peça. Não é assim: "Pronto, já que eu tô tocando todas as notas certinho, não tô esbarrando, não tô fazendo forte demais, não tô fazendo piano demais, não tô nã uma hora, o raio da santa música vai cair sobre mim e eu vou sentir". A gente sente porque nós somos humanos. E como eu disse, cada vez mais, ser humano vai ser o extraordinário nesse planeta. Se expressar com essa emoção que você sabe da onde tirar e onde ela está. "Ah, Simone, não tem espaço para o extraordinário?" Ah, vai acontecer sim, vai acontecer o extraordinário, depois que se puxar todas essas camadas, né. O cultivar, se autocultivar é também cultivar o repertório, a consciência e a liberdade. Essa aula foi sobre escutar melhor para tocar melhor. É sobre tocar com verdade, respeitando o estilo e a voz do compositor e a você mesmo, a você mesma. E muita gente já veio me perguntar no direct aqui nos grupos: "Simone, tem algum jeito de continuar aprendendo contigo depois dessa semana?", porque as pessoas já estão se apegando, eu acho lindo também, me apego a vocês. E a resposta é sim. Eu tenho um curso completo, uma oportunidade, gente. Eu fico pensando se no meu tempo tivesse alguém assim, que fosse pianista e tivesse doutorado em história da música e colocasse junto um curso completo, né. Ali eu ensino história da música aplicada à performance de forma aprofundada, com contexto, interpretação, estilo, repertório e suporte. Mas isso é um assunto para depois. Agora, vamos viver o momento. O foco é você aproveitar ao máximo as aulas gratuitas dessa semana. Agora presta atenção. Você não pode perder a aula 3. Ela será liberada na sexta, às 8 da manhã. Nela eu vou te mostrar o caminho para entender, ouvir e tocar música clássica além da partitura. Após a aula 3, eu vou liberar um quiz no grupo de WhatsApp. Quem responder usando as palavras-chave das 3 aulas participa do sorteio de uma vaga no meu curso completo. Esse sorteio acontece na aula de encerramento no domingo, às 20 horas. E o sorteado precisa estar ao vivo. Entendeu? Você não pode só, eu sei as 3 chaves, as 3 palavras-chave. Então, anota aí. A palavra da aula de hoje é estilo. Coloca um alarme, um aviso e não perca a aula 3. E agora eu quero ouvir você. Vai até o post no meu Instagram que diz que a aula 2 foi liberada e comenta. Vai lá e me diz o que você achou da aula, qual foi o seu maior insight, se ficou alguma dúvida. Escreva lá, que eu mesma vou responder vocês depois nos comentários, tá? Vamos ativar o #ConcertLovers, porque o propósito de crescer, evoluir, tocar com verdade a música clássica é maior do que qualquer dificuldade ou desculpa, não é mesmo? Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, entre agora. O link está na descrição desse vídeo. Só os administradores enviam mensagens e por lá você recebe tudo em tempo real. Lembrando, somente os administradores do grupo mandam mensagens. Os números oficiais estão também no meu Instagram. Fechamos a aula 2 por aqui. Parabéns por se comprometer e ter ficado comigo até agora. E te espero na aula 3.